gente hoje começa o programa falando sobre um assunto muito sério. Aliás, um assunto que eu tenho sempre, no fundo do meu coração, desejo de levantar a bandeira, de levar muita informação para as famílias. A gente vai falar sobre dependência química. Esse é um assunto que me comove, ao mesmo tempo me revolta, né? Eu vejo hoje um dependente químico como vítima mesmo de um sistema ganancioso, corrupto e que precisa de ajuda. E eu quero ajudar também a você que está passando por isso, com um familiar seu. Eu sei que a família toda sofre, né? Tá todo mundo junto. Então, a gente vai alertar agora a você para o papel da família. A família tem, de fato, um papel extremamente importante na recuperação do dependente químico. Ela não só pode, como deve ajudar o seu ente querido na busca da libertação das drogas. Na verdade, a família tem que mudar até a dinâmica com que vive e com que se relaciona. Mas muitas vezes o caos se instala na família e aí vem uma fragilidade emocional muito grande e aquela coisa de não enxergar a luz no fim do túnel, né? Quase sempre impede que a família exerça um papel adequado. Muitas vezes a gente sabe que tem que se manter sob controle, que tem que tomar uma atitude X, mas você está num desequilíbrio tão grande que não consegue fazer isso. E é por isso que toda segunda-feira a gente vai trazer esse tema aqui importante, no intuito de te ajudar a entrar no eixo, de realmente te ajudar a encontrar o caminho. E eu recebo a Mara Silvia Carvalho de Menezes, que é presidente do Conselho Deliberativo da Federação Amor Exigente, que é o programa de autoajuda, apoio e orientação dos familiares de dependentes químicos. A Mara é autora de 3 livros, O que é Amor Exigente, Amor Exigente para Professores e Prevenção com Amor Exigente. E também vamos conversar com a Romina Miranda, que é jornalista, e ela está fazendo uma especialização em dependência química na Unifesp. Tenho certeza que a gente vai aprender um monte com essas duas maravilhosas. Obrigada por ter vindo. Obrigada, bom estar aqui. Olha, muito bom recebê-las mesmo. Romina, seja Obrigada. Muito obrigada. Vamos sentar ali para a gente ter a oportunidade de bater papo, viu? A Romina, ela também é coordenadora de um grupo de codependentes, que é alguém que se relaciona diretamente com o dependente químico, não é isso? Codependência não chega a ser uma doença, Cláudia, mas se não for cuidada, acaba se tornando uma doença. Para definir o que é uma codependente, é a pessoa que não vive mais a sua vida, vive em função de controlar a vida do outro. Assim, adora ir ao cabeleireiro, gosta de fazer unha toda semana, de se cuidar, para de fazer essas coisas, porque tem uma pessoa que ela tem que cuidar. Se está em casa, ela não pode sair porque a pessoa está em casa. A pessoa saiu, o filho, a filha, de quem ela é codependente. Aí saiu aquela pessoa, ela não pode sair, porque pode ser que a pessoa volte e ela não está em casa. Ela deixa de se cuidar, deixa de fazer a unha, o cabelo, de ela ter começa a a viver em função desse da dependente vida químico. do outro. E aí, Romina, vira uma bola de neve, né? Porque ela não consegue mais se manter estável, voltar para um eixo, para o equilíbrio, para lidar com essa situação. O que você vê de perto lá como coordenadora de um grupo de codependentes? Então, na verdade, existe um afastamento de si, né? Então, nessa questão de ficar só controlando a vida do outro, negando os seus problemas, não olhando para os seus problemas, vivendo somente aquilo que é do outro, ela se afasta de si e não consegue mais enxergar o que está acontecendo. E com isso acaba adotando comportamentos, na verdade, que passam a ser facilitadores do desenvolvimento da dependência, né? Porque a família está desorientada, a pessoa que está na codependência forte, é um transtorno de personalidade, que na verdade está caminhando cada vez mais, ela fica realmente sem condições de ajudar esse ente querido. A Romina falou de facilitador para esse movimento continuar forte, que seria da dependência de droga. Como é que é o trabalho do Amor Exigente para fortalecer a esses familiares, para que eles mudem esse comportamento e consigam, de fato, ajudar a um dependente químico? Olha, o Amor Exigente tem grupos semanais. Cada semana você vai à reunião durante 2 horas e naquele momento você tem toda uma visão do que é a dependência química,
Num grupo grande, os primeiros 40 minutos, você vai saber o que é dependência química, o que é codependência, uma série de assuntos correlatos à dependência química. Em seguida, você divide em subgrupos, pequenos grupos de 8, 10 pessoas que têm problemas semelhantes, igualzinho ao que eu tenho, a minha companheira tem. E elas começam a trocar a experiência. Romina, no grupo, no seu subgrupo, quais as experiências que mais tocaram você? O que a mãe chega lá e diz, e depois a outra diz também, e como o amor exigente encaminha isso num grupo? Então, na verdade, esse momento da partilha, né, que é onde os iguais se entendem e se falam, é quando começam realmente a ocorrer aquelas sensações de que, nossa, eu sei do que ela está falando. E com isso, se para ela deu certo, também pode dar para mim. Né? Então, as mães, na verdade, elas falam, é a mesma história, só muda o endereço, só muda o personagem, porque, na verdade, as histórias são realmente muito iguais. E os casos que eu ouço principalmente, né, que são relacionados à questão dos cônjuges, das esposas de dependentes químicos, é sempre assim. Como é que foi o seu dia? Ah, ele, ela não existe, não consegue, entendeu? Então, é tão evidente esse afastamento de si e o quanto isso é imperceptível para a própria pessoa, que é aí que as coisas vão realmente afundando. Mas o amor exigente faz com que ela volte a olhar para si e perceba que o grupo é muito mais para a nossa própria qualidade de vida, para a nossa mudança de comportamento, para que com isso a gente possa gerar uma mudança no outro. É interessante porque quando a gente observa o outro falando, a gente tem a vontade de dar os palpites e a gente consegue ver onde é que o outro está errando, né? E como o problema é o mesmo, aí é que eu acho que vem o processo de cura da pessoa falar, não, eu também sou assim. Eu posso mudar, cai a ficha, né? É verdade. Agora, uma das coisas que mais me impressionaram nessa caminhada, vendo as esposas, é o quanto elas sofrem não obtendo aquilo que elas querem, que é, telefona, o marido não atende. Ela o tempo inteiro quer saber o que ele está fazendo, como ele está fazendo, se já vem vindo, se voltou. Ou a mãe com o filho, onde ele estará, o que ele está fazendo. É uma situação que deixa a pessoa completamente fora da realidade. E aí ela cria toda uma dinâmica familiar adoecida. Aí ela vai ter um marido que chega em casa de ponta de pé, Cláudia, para ninguém perceber que ele chegou, pega o jornal, porque vai ter um monte de coisa que a esposa tem para falar mal do filho que está com problema. Não quer mais chegar em casa. A filha, às vezes, casa mais cedo com qualquer pessoa para sair de casa. Há todo um processo que a família tem que perceber e, quanto antes, parar com isso. E no amor exigente, não consegue. Vocês devem ver uma mudança nessa estrutura familiar, né? E um processo de cura real. É isso? Você lembra, Romina, de alguma história de alguém que conseguiu dar a volta e que conseguiu manter de novo a família em equilíbrio? Na verdade, nós temos muitas histórias, né? E é por isso que o amor exigente funciona e é por isso que dá certo e que a gente vem mantendo aí o nosso trabalho. Mas, na verdade, assim, lembro-me de histórias em que deram certo quando a esposa ou a mãe realmente se conscientizou de que ela era portadora de um transtorno de personalidade, onde ela estava controlando, onde ela estava negando o problema e conheceu a sua dinâmica e então passou a agir de forma diferente com o dependente químico. No caso, a família adoecida, sim, mas ela percebeu o que poderia fazer para poder gerar uma mudança nessa pessoa. Porque o que a gente tem feito até ali não deu certo. Então, se não deu certo, a gente tem que fazer diferente. Eu imagino e o amor que tem muitas exigente coisas orienta. que podem ser feitas diferentes. Tem alguma que chame mais atenção e que seja mais comum a todos os casos? Você falou de controle. Isso. As pessoas codependentes que têm um dependente na família são pessoas controladoras. Muito. Tem alguma outra coisa que seja importante da gente salientar? Limite.
elas têm dificuldade de colocar limite? Muita dificuldade. Não existe, na verdade, porque elas não respeitam o limite do outro, acabam invadindo a vida do outro, como a dona Mara falou, chegar e controlar e querer saber onde está, e não tem limites para si também. Sempre dão mais uma chance. Tudo que o dependente faça, sempre tem mais uma chance. Da próxima vez... É como se fosse um amor exagerado, é isso? Isso, Amam doentio, demais. né? E amam demais. Mas sabe, o que mais eu sinto em tudo isso é que numa família onde a mãe é codependente, especialmente a mãe ou esposa de um dependente químico, se eles têm uma filha, a filha costuma viver naquele ambiente desestruturado, naquele ambiente horroroso, e ela só vai saber viver naquele ambiente. Então, ela acaba se casando com alguém que é portador de dependência química também. Então, veja, Cláudia, aquilo faz com que a família inteira se desmonte, se desestruture. A pessoa que é portadora da dependência química não busca tratamento, porque tá bom para ela aquela baderna. A dinâmica toda em volta dela mesma, né? Então ela é o centro das atenções. Ela quer aquilo, não é? Então continua o problema e os filhos acabam indo para uma família também desestruturada. O que é que eu queria muito falar com vocês? Não fiquem sozinhos. Busquem um grupo de apoio. Busquem uma saída para vocês dessa proposta. Existe uma saída. As pessoas saem, podem começar uma nova vida. E agora, Cláudia, nós vamos ter o nosso 11º Congresso em Maceió, onde vamos ter conferencistas fantásticos, gente muito boa. E os grupos continuam, não é? Você vai estar lá, Romina? De 15 a 18 de agosto, então, é o Congresso de Amor Exigente. Isso. Ainda tem inscrições abertas? Tem. Então, quem tiver a lugar. possibilidade de ir, pode ir. Mas, se você não tem possibilidade de ir, o importante é você buscar ajuda no grupo aí próximo da sua casa. Como são as reuniões e como é que as pessoas chegam até o Amor Exigente? Bom, para saber aonde é próximo de casa, é só entrar no site amorexigente.org.br. Lá tem toda a lista de grupos. E, num primeiro momento, o mais importante ali é a pessoa vai se sentir acolhida, vai saber que o problema não é só dela, que não é só ela que está passando por aquilo e tem que realmente permanecer para poder começar a notar as mudanças de comportamento. Aliás, ao contrário, né? Eu acho que quando a pessoa chega no grupo de Amor Exigente, ela percebe que todos ali estão passando ou passaram pelo mesmo problema que ela. Então tem um acolhimento real. Isso. E não é só acolhimento, é sabedoria mesmo. Porque quantas vezes você não ouviu assim, toma uma atitude, faz alguma coisa diferente, só que você não sabe o que fazer. Lá no grupo de Amor Exigente, as pessoas já passaram pelo que você está passando, ou estão passando junto contigo e já tem alguns caminhos, já traçaram aquele caminho das pedras, né? Para poder falar, olha, faz diferente aqui, muda ali. Não é isso? E de acordo com a capacidade, com a potencialidade de cada um. Então, se você não é capaz de fazer alguma coisa, tente essa outra. Existe realmente 4 pernas de sustentação desse programa, que são os princípios básicos que devem nortear o seu relacionamento, os princípios éticos que a gente se estrutura para não machucar muito ninguém, mas especialmente a gente mesmo, a espiritualidade pluralista e especialmente a responsabilidade social. Tudo isso são coisas que interferem profundamente na família, na vida do dependente químico, mas especialmente na sua própria vida. Você pode sair disso, você tem recursos para isso, desde que você busque ajuda.
E é por muito aí. simples. Quanto tempo de reunião no Amor Exigente? As pessoas ficam lá por quantas horas? São 2 horas. Então, inicia-se o grupo sempre abordando uma espiritualidade ecumênica, né? Nós não temos essa questão de ter ou não determinado tipo de religião. As pessoas podem todas encontrar ali a sua forma de sentir a espiritualidade e desenvolver. Depois disso, a gente vem sempre com a leitura da nossa literatura, onde nós vamos trabalhando todos os meses um princípio, de acordo com o mês. E aí, então, a divisão dos subgrupos, que aí a gente divide subgrupos de esposas, subgrupos de pessoas de primeira vez, de segunda. E aí, nesse subgrupo, vem as partilhas, onde os coordenadores vão, então, fazendo retorno a essas partilhas, sempre orientados nos princípios e nas vivências pessoais. E é uma vez por semana? Uma vez por semana, 2 horas por semana. É sempre no mesmo dia ou em cada cidade é num dia diferente da semana? Cada cidade tem o seu dia, o seu horário. Tá. Então, olha, o que eu quero é te encorajar. Vá. Eu sei que você fala assim, mas se eu for, ele vai usar droga. Vá. Mas se eu for, ele vai sair de casa. Vá. E se tiver em dúvida, vá, tá bom? O contato é amorexigente.org.br. Eu tenho certeza que você pode viver uma vida tão diferente do que você anda vivendo, na verdade anda sofrendo, você está carregando a vida nas costas e a vida pode ser muito mais bonita. Com saúde para toda a sua família, não só para você, quanto para todos que estão ali à sua volta, inclusive para o dependente químico. E o e-mail é info@amorexigente.org.br. O telefone em Campinas é 0 operadora 19 3252 2630. Para fazer ainda inscrição para o congresso, pode ser no site? No site do AE e daí pega congresso. amorexigente.org.br. De 15 a 18 de agosto, é agora, nesse finalzinho de semana, não é? Isso. Eu vou estar lá pertinho também. Você não quer ir, Cláudia? Por que não? Vamos combinar. Muito obrigada. Eu gosto muito Obrigada de recebê-las. Quero deixar aqui o convite. Toda segunda-feira nós falaremos de amor exigente aqui no programa Vida Melhor com o intuito de te ajudar. Eu tenho certeza que vai ser bom. Então, toda segunda-feira, a partir do 12:30, a gente fica conversando até 1h da tarde. Se você tiver alguma dúvida, se você precisar de alguma ajuda, quiser mandar um e-mail, todos os e-mails serão encaminhados para Dona Mara, do Amor Exigente, e para toda a equipe que cuida da família com amor, que a gente não sabe nem falar o quanto, mas é assim, muito grande, muito especial. Muito obrigada, viu? Valeu, a gente quer muito que vocês estejam conosco a cada segunda-feira, mas tratando de você nos grupos. Foi uma alegria ter também a muito Romina. obrigada pela oportunidade, Romena. viu? Muito bom. Muito bom você compartilhar também a sua experiência e levar essa mensagem de esperança, né? Sem Romena dúvida. disse que já viu tantas histórias de transformação, Muitas. a sua vai ser mais uma delas. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, valeu. Obrigada, Muito Romena. obrigada. Obrigada. Força e muita saúde para vocês.